Glória a Deus, Jesus é bom. Eu quero falar de um assunto hoje específico, né? Onde fala a figueira no meio da vinha. Talvez quando eu falo a figueira no meio da vinha, talvez não venha nada à sua cabeça, talvez você não tenha uma percepção em relação a isso, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus há de mover aqui nos próximos minutos que nós temos, para que possamos entender aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja falar em nossos corações. Eu quero ler um texto contigo, está lá em Lucas, capítulo 13, versículo número 1 ao versículo número 9, aonde nós vemos Jesus contando uma parábola, nós vemos Jesus diante de uma situação, e aí Jesus ele narra uma parábola de final, diz assim, Lucas 13, 1, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados dos que todos os quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figura plantada na sua vinha. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos veio procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa-te esse ano, até que eu escava e o esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Talvez você entendeu, talvez não, quero fortalecer um pouco mais. Mas esse texto fala de uma situação onde Jesus estava. E algumas pessoas procuraram ali Jesus para dizer que alguns galileus estavam sendo mortos por Pilatos. E Pilatos estava misturando o sangue dessas pessoas juntamente com os sacrifícios no qual fazia. E diante dessa situação, Jesus disse para essas pessoas no qual estava argumentando, que se eles não se arrependessem, eles também poderiam perecer. Jesus estava dizendo, assim como aqueles galileus, se vocês não se arrependerem, vocês podem perecer também. E Jesus também faz uma comparação dizendo-se que aqueles no qual os 18 que qual morreram, eles eram melhores ou piores. Ele diz, não, ninguém é melhor, ninguém é pior. É necessário se arrepender. E depois dessa situação, Jesus está tentando fazer um alinhamento entre aqueles que estavam ali, os judeus, com aqueles que tinham perecido, os galileus. Jesus tenta fazer um alinhamento que não existe mais ou menos. Jesus conta uma parábola. E aí diante dessa parábola, Jesus ilustra uma situação aonde vem o Senhor e aonde tem alguém que o serve o Senhor. E diante desses dois houve um diálogo, amém? Estão comigo até aqui? Eu acredito que conforme nós formos falando a respeito do assunto, teremos mais clareza a respeito do que o texto está dizendo para nós. E nós podemos afirmar aqui que, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, essa é uma certeza que todos nós temos, e a maior parte dos seus discípulos eram galileus, amém? Essa é a certeza que nós temos, tanto Jesus quanto seus discípulos, a maior parte dele eram galileus.
E o que estava acontecendo nessa situação no qual nós lemos? Os fariseus usavam esse evento no qual eu citei, o evento no qual foram mortos por Pilatos, para mostrar que eles eram pecadores. Os judeus estavam usando aquela situação de morte para dizer que tanto Jesus quanto seus discípulos eram pecadores, amém? E aí Jesus respondeu para eles, diante dessa acusação no qual os judeus estavam fazendo aos galileus. E Jesus diz: se não se arrependerem, se não mudarem, se a sua mente não mudar a respeito de determinado assunto, todos vocês igualmente perecerão. E Jesus utiliza uma palavra chamada igualmente, que significa que todos eles morreriam nas mãos dos romanos, amém? Então Jesus está afirmando que todos eles morreriam igualmente, que todos eles morreriam nas mãos dos romanos, se não reconhecesse Jesus como Salvador. Então Jesus começa a explanar para eles, começa a trazer clareza para ele, e o que nós sabemos, que a história nos conta, que 40 anos, depois, os romanos destruíram literalmente Jerusalém, e dispensaram todos os judeus para toda a parte do mundo. Aquilo que Jesus estava dizendo e profetizando sobre eles a respeito desse texto, acontece 40 anos depois. E a palavra que Jesus Cristo usa para essas pessoas é a palavra arrependimento. Eles vieram dizer que os galileus, os discípulos, que Jesus eram pecadores e queriam amedrontar Jesus. Jesus disse que não. Jesus disse que se eles não se arrependessem, se eles não reconhecessem, porque arrependimento significa, num contexto de metanoia, de mudança de mente, Jesus está dizendo para ele que eles deveriam mudar a mente em relação a ele, Jesus, amém? Eles vêm acusando Jesus, e no momento que eles acusam Jesus, Jesus não somente se protege, mas como Jesus se posiciona e diz: ei, se você não mudar de mente, você vai perecer igual a esse que você está querendo comparar a mim. O que Jesus estava dizendo era que eles precisavam reconhecer que eram pecadores. E somente assim eles poderiam nascer de novo. Somente quem reconhece que é pecador pode nascer de novo. E diante dessa verdade nós vemos que o nosso velho eu não pode ser melhorado, amém? Amém? O nosso velho eu não pode ser melhorado, mas o nosso novo eu não pode mais ser condenado, amém? É o que muitos não entendem até hoje, falam: ei João, não houve mudança lá, ei João, não aconteceu isso com aquela pessoa ali. Muitas pessoas me procuram e dizem: ei pá, isso aqui não está acontecendo com fulano ali. Mas a verdade do evangelho que nós temos, a certeza que nós temos baseada em Jesus Cristo, é o que o nosso velho eu não pode ser melhorado, mas o nosso novo eu não pode mais ser condenado, amém? Se você quer guardar algo para essa noite, pode guardar isso no seu coração, porque toda vez que você apontar para alguém e você achar que essa pessoa não é boa o suficiente, você vai entender que aquela pessoa não pode mais ser condenada. E diante dessa verdade, o que Jesus tem ensinado para a igreja já há anos e anos, é que todos nós em Cristo Jesus devemos parar de tentar melhorar o velho eu. Quando você nasceu de sua mãe, você nasceu para a enfermidade, talvez você não saiba disso, mas você nasceu para a enfermidade, você nasceu para a maldição, e você nasceu para o mundo que hoje está caído. Mas quando você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito que hoje habita em você, você que acredita em Cristo Jesus, você ganhou um novo eu, que jamais poderá ser condenado. Quando nós recebemos esse novo eu, gerado pelo Espírito de Deus, nós vemos que esse novo eu não pode mais ser condenado. No fim desse mesmo capítulo de Lucas, no qual nós lemos,
o Senhor declarou, Lucas capítulo 13, versículo 34, ele diz: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Lucas capítulo 13, versículo 34 diz a respeito de Jesus, voltado para o desejo de abraçar a todos. Entretanto, não quiseram se ficar debaixo das asas de Jesus. E o Senhor, o desejo de Jesus Cristo, é que eles aceitassem se abrigar debaixo de suas asas. Quando nós olhamos, amado, para o mundo, nós sabemos que neste mundo caído nós estamos sujeitos a enfermidades. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que nesse mundo nós estamos sujeitos a essas coisas, mas Ele quer nos proteger debaixo de suas asas. É essa a vontade de Jesus Cristo para a igreja hoje, neste mundo. Nós estamos sujeitos a ataques malignos, mas ficaremos seguros se estivermos debaixo das suas asas. Quando nós olhamos para tal situação, nós vemos que existe uma comparação nesse texto. É a base da justiça própria, no qual muitas vezes nós dizemos que conhecemos a Cristo, conhecemos o Evangelho, conhecemos a Jesus, mas a base continua ali. A ideia comum é que quando alguém sofre uma morte violenta, uma morte prematura, é porque deveria ser um pecado, porque aquela pessoa deveria pecar demais, e é justamente isso que aconteceu no texto no qual nós lemos inicialmente. As pessoas vão até Jesus e diz que aquelas pessoas sofreram uma morte violenta na mão de Pilatos, e eles sofreram tal morte violenta porque eles eram pecadores, porque eles faziam coisas horríveis. E até os dias de hoje essa mesma concepção ela existe. Ela existe ao ponto de nós dizermos que aquela pessoa ali não tem jeito. Por quê? Porque ela tem um problema, porque às vezes ela comete algumas falhas, porque ela não tem certeza do que quer, porque os dias dela não têm dado muito certo. Então nós nos colocamos numa base de justiça própria. Estamos sempre procurando uma forma de parecer melhor diante dos homens. E era justamente isso que estava acontecendo no texto, quando essas pessoas procuraram Jesus. Os judeus de Jerusalém procuram Jesus para se colocar numa posição aonde não existia essa posição mais em Jesus. Então nós entendemos que essa situação que está acontecendo nada mais é do que uma situação de justiça própria para aqueles que estão mortos. E é importante nós entendermos isso, amado. Eu já disse em outra ocasião, para aqueles que estão mortos, não há diferença entre um morto e outro. Ou está morto, ou está vivo, ou está sem Jesus Cristo, ou está com Cristo. Quando se fala de morte, amados, não existe níveis diferentes de morte. Estão todos iguais e todos totalmente mortos. Mas muitas vezes nós gostamos de apontar os pecados. Muitas vezes nós gostamos de apontar a forma como as pessoas são, porque podemos e temos a oportunidade de nos sentirmos melhores, temos a oportunidade de nos sentirmos superiores. E esta é uma das razões porque os escândalos da mídia nos atraem tanto. Por isso que a mídia utiliza-se de um artifício que é mostrar coisas ruins, escândalos, porque essas situações nos atraem a ponto de nos fazer sentir melhor a respeito de quem nós somos. Porque quando nós vemos uma tragédia, quando nós vemos uma pessoa em tal situação fazendo mal a outra pessoa, nós nos sentimos melhor do que aquela pessoa. Mas a verdade é que sem a graça de Deus,
em nossas vidas. Aquele corrupto que hoje está na cadeia, poderia ser qualquer um de nós. É a graça de Jesus Cristo que nos direciona. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio diante da palavra do Senhor, que precisamos ser humildes o suficiente para dizer, se não fosse pela graça de nosso Deus, ali estaria eu. A reflexão que nós temos hoje como igreja é que antes de começar a criticar, antes de começar a julgar, antes de apontar o dedo para aquela pessoa e dizer que aquela pessoa não tem jeito, apenas lembre-se de que não há níveis de morte. Morto é morto, vivo é vivo, amém? Jesus Cristo veio para trazer vida. E se existe Jesus Cristo naquela pessoa, existe vida de Deus abundante nela, amém? Não há um morto mais do que o outro morto. E o que estava acontecendo nesse momento, amados, no qual nós iniciamos o texto lá em Lucas, narrando a situação onde Jesus narra aquela parábola. Os judeus de Jerusalém se julgavam superiores do que os judeus da Galiléia, amém? É um irmão crente se sentindo superior a outro irmão crente. Está comigo? Eram judeus de Jerusalém se sentindo superiores aos judeus da Galiléia. E isso estava nos dias de Jesus, era exatamente isso que estava acontecendo. Judeus de Jerusalém vai a Jesus criticar os judeus da Galiléia. Os galileus pecadores. Mas por que isso existia? Nós sabemos que o mar da Galiléia, ele fica abaixo do nível do mar. Mas nós entendemos também que Jerusalém fica acima do nível do mar, amém? Então o comparativo era o mar. E aí olhava-se para Galiléia, estava abaixo do nível, olhava-se para Jerusalém, estava acima do nível. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 5. Nós vemos uma profecia liberada por João, em Lucas capítulo 3, versículo 5, dizendo a respeito desse alinhamento. E quando João Batista veio, ele profetizou e disse: todo vale seria aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. E todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que João está dizendo? Ele está dizendo assim: ei, tem pessoas que se sentem maiores do que outras, dizendo que elas são menores. Mas chegará o tempo que todo vale será aterrado e serão todos iguais. O que João está dizendo? Todos serão dependentes do sangue de Jesus. Não existe mais, não existe menos, existe Jesus. E João começa a declarar essa verdade, movido pelo Espírito de Deus. O que isso significa? Significa que todos os homens, diga comigo, todos os homens, mais forte, diga assim, todos os homens foram nivelados na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Quando eu viver essa verdade e entender que em Cristo Jesus todos os homens foram nivelados, não adianta, não é atitude, não é comportamento, não é maneira de pensar, mas é saber o que a palavra de Deus diz, e diz que todos os homens seriam nivelados na presença de Deus. E se hoje existe presença de Deus no meio da igreja, é porque o próprio Espírito Santo de Deus habita em nós, amém? Ele não habita mais em um e menos no outro, não é essa a consideração, não é esse o coração, não é esse o olhar do Pai para a igreja. Mas nós vemos que diante desse nivelamento da presença de Deus, esse nivelamento acontece de tal forma que todos os pecadores assim também podem ser salvos. Amém? Assim, a pergunta mais apropriada para nós:
não é porque aquele bom homem sofre, mas porque ele não sofre ainda mais. Nós vemos a apropriação da pergunta, porque todos nós quebramos os mandamentos de Deus dentro de nós. Talvez exteriormente, talvez você não quebre, mas interiormente, sim, os mandamentos são quebrados. E quando nós olhamos isso, amado, nós vemos que por dentro todos nós somos culpados. Quando o Senhor diz que todos pereceriam igualmente, Jesus disse, amém? Se não se arrepender, você perecerá também. Os judeus vieram ali ter Jesus, vieram falar para ele, vieram argumentar a respeito dos galileus, que haviam sido mortos por Pilato, e Jesus disse, se você não se arrepender, você vai perecer também. Todos igualmente. Ele estava profetizando o que viria 40 anos depois, o que aconteceria 40 anos depois. Todos aqueles que não creram seriam mortos pelos próprios romanos. Jesus já estava dizendo a respeito dessas coisas, e quando nós olhamos, o historiador Flávio Joséfo, ele diz a respeito dessas coisas. Ele diz que quando o templo foi derrubado 40 anos depois de Jesus, ele diz que não morreu um cristão, porque todos já sabiam o que ia acontecer, e eles correram para os montes. Mas aqueles que não viraram cristão, aqueles que não acreditaram em Jesus, foram mortos. E os cristãos só foram porque lembraram da profecia de Jesus. E qual é o meu convite para você? O meu convite para você é: pare de se comparar com os outros. Pare de se comparar com os outros. Ele é mais, ele é menos, ele é assim, é assado. Eu só digo a respeito de alguém quando eu tenho a respeito de mim. Talvez você compreenda isso, talvez não. Mas que o Espírito Santo de Deus revele ao teu coração que quando eu digo a respeito de alguém, a régua no qual eu estou dizendo de alguém, a régua sou eu. E eu não posso me colocar como régua, porque não são essas as palavras de Jesus. Você não pode se colocar como régua, porque você não é considerado justo, só porque existem pessoas piores do que você. Você não é considerada mulher de Deus, só porque existem outras mulheres piores do que você. Você não é considerado homem de Deus, só porque existem homens piores do que você. Não é esse o parâmetro. E ainda assim dizendo, piores do que você na sua opinião. Que é um pouco mais sério ainda. E aí eu quero te mostrar isso no dia a dia, porque isso é muito nítido. Não somente foi com Jesus, não somente é na igreja, como isso acontece a todo momento. E é um fato que pode ser compartilhado conosco essa noite, que os mais terríveis criminosos, fala para o irmão do seu lado, os mais terríveis criminosos. Sabe o que acontece na cadeia? Talvez você saiba, talvez não. Mas os mais terríveis criminosos que fizeram barbárias, eles estão presos. Mas quando alguém é um pedófilo, por exemplo, abusou de uma criança, abusou de alguém, ele vai preso, sabe o que acontece? Essa pessoa que abusou, ele tem que ficar separado de todos o restante, porque todos os criminosos falam, aquele criminoso é pior. E aí nivela isso entre pior. E aí eles começam a classificar o que é melhor, o que é pior, dentre os criminosos, sendo que estão todos condenados. Olha que loucura isso. E o mesmo acontece com todos aqueles que estão salvos, porque estão todos salvos, mas estão considerando quem é o pior, quem é o melhor. Quem é que tem um futuro em Cristo, quem é que não tem um futuro em Cristo? Quem é que é a bênção hoje movido pelo Espírito Santo de Deus? Quem não é a bênção movido por Deus hoje? Todos nós precisamos da graça de Deus, amém? Deseja um ministério próspero, deseja um ministério cheio do mover de Deus, cheio da vida de Deus, deseja abundar na vida do Espírito. Ele não começa fora, mas ele começa aqui dentro.
Ele começa no coração. Todos nós precisamos da graça de Deus. E quando nos sentimos desapontados conosco, quando a gente se sente falho conosco, com nós mesmos, é porque ainda existe justiça própria em nós. É porque ainda existe essa justiça reinando em nós. E por que eu estou te dizendo todas essas coisas? Eu estou te dizendo para entrar na parábola que Jesus narrou, porque é disso que Jesus está falando lá. Começaram com um tipo de argumentação para Jesus, Jesus percebeu logo aquela situação, percebeu logo o coração, falou, pô, esse é igual àquele, mas está se sentindo mais do que aquele. Se não se arrepender, se não me aceitar, se não tiver uma mudança de mente. E aí Jesus começa a contar uma parábola. E ele fala a respeito da figueira no meio da vinha, amém? Eu teria que fazer este momento introdutório, talvez, para que você pudesse entender o que exatamente Jesus está dizendo a respeito da figueira no meio da vinha. E a parábola que o Senhor Jesus nos contou, Deus mesmo é o homem que tinha uma vinha. Quando nós olhamos para o texto lá em João 15, um texto conhecido pela igreja, o Senhor diz em João que o pai é o agricultor, amém? O texto diz que o pai é o agricultor, e quem é o viticultor? Jesus, amém? O agricultor é Deus, é o pai, é o Senhor dessa história da parábola de Jesus, e o viticultor é o próprio Jesus, que é aquele que estava trabalhando ali, e diz, ei, espera mais um pouquinho, não faz nada ainda não. E aí nós vemos alguns parâmetros para nós entendermos a parábola. Eu vou voltar lá na parábola para a gente ler. Em Lucas, capítulo 13, 6. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem, Senhor, deixa-a por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corta. Amém? Então, diante de uma situação onde estava quem é melhor do que quem, Jesus ele vem e traz para uma parábola. E nessa parábola ele está contando a respeito do pai, a respeito dele mesmo e a respeito da figueira, amém? Daquilo que está lá no meio lá, que é a vinha e a figueira. A vinha, como nós sabemos, mas vale ressaltarmos, a vinha com uva ela aponta para a vida. Ela aponta para a abundante vida, cheia de vinho, cheia de alegria, cheia do Espírito Santo de Deus, amém? Essa é a vinha. A vinha é um símbolo de bênção e amor de Deus por nós. Acontece que havia, no meio dessa abundância de amor, havia uma figueira ali plantada. No meio da abundância do amor de Deus. No meio da abundância da alegria, da expressão do Espírito de Deus. E a figueira, ela não tinha sido plantada pelo dono da vinha. O que é importante nós entendermos? Alguém havia plantado aquela figueira ali. Deuteronômios 22:9. E nós vemos que isso, a vinha junto com a figueira, isso é algo incomum, conforme vemos em Deuteronômios 22:9. Porque lá a palavra de Deus diz que não se pode colocar sementes diferentes na mesma plantação. Então é uma orientação cultural, no qual aquelas pessoas seguiam à risca aquilo que era determinado. E diz assim, não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, amém? Então Deuteronômio ela tem uma ordenança, e a ordenança é, não semearás com sementes diferentes, amém? Então o que nós entendemos? Nós entendemos nesse parâmetro, que aquela semente no qual foi colocada de figueira, essa semente não foi colocada pelo dono da vinha, mas alguém plantou essa semente ali. Mas o que significa
a figueira. Jesus ele fez um comparativo, mas nós precisamos entender a uva, a vinha com uva, nós já sabemos o que significa. O que significa? As bênçãos, o amor, a alegria e a abundância no Espírito, amém? Mas quando olhamos para a figueira, o que significa a figueira? É importante nós entendermos o seguinte, eu já disse isso antes, mas vou fortalecer. É importante nós usarmos algo chamado primeira menção. O que é a primeira menção? Está lá em Gênesis 3, 7, capítulo 3, versículo 7. A primeira menção é quando você olha para a palavra de Deus e você olha quando foi que aquilo foi citado pela primeira vez. Quando foi citado pela primeira vez, você volta lá para enxergar o que estava dizendo e você encontra um contexto diante da menção, da primeira menção. É uma maneira de nós compreendermos a palavra de Deus. E segundo as Escrituras, nós temos um entendimento em relação à palavra de Deus. Coloca para nós, por favor, Gênesis 3,7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais, amém? A primeira vez que se cita folha de figueira ou a figueira é no momento em que Adão e Eva comem do fruto proibido e eles pecam e percebem que estão nus, que são falhos e eles tentam esconder as suas falhas. E no momento que ele tenta escolher as suas falhas, eles usam a figueira, propriamente dito, as folhas da figueira, para esconder a sua nudez. Essa foi a primeira vez que foi mencionado. Então, portanto, elas simbolizam a obra humana, a obra de justiça humana. Nós compreendemos que eles tentaram esconder a nudez e desta forma esse é um esforço humano para tentar cobrir o pecado sem o sangue de Jesus, amém? Então o que significa a figueira? Significa obra humana, significa esforço sem o sangue de Jesus. A figueira com folhas sem fruto foi amaldiçoada por Jesus e eu quero ler contigo. Talvez você já leu essa história e não entendeu, nós podemos entender ela essa noite. Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 12. Em Marcos, capítulo 11, versículo 12, Jesus se depara diante de uma situação e ele amaldiçoa a figueira. E muitos acham que ele amaldiçoou a figueira porque aquela figueira não dá fruto. Vamos ler e entenderemos. Diz assim, Marcos 11, 12 ao 14 diz: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Mas por que não tinha fruto, amados? Porque a palavra de Deus está dizendo, não teve fruto, porque não era tempo de... Mas Jesus é tão mau a ponto de amaldiçoar algo no qual não gerou fruto no seu tempo? Se não era a estação correta, o mais coerente a perceber é que não teríamos fruto daquela estação. Amém? Glória a Deus por isso. E aí nós vemos no versículo seguinte, e Jesus falando disse à figueira, nunca mais, olha Jesus determinando, muitos acham que é porque não dava fruto, mas nem sequer estava em estação de fruto, Jesus estava liberando algo poderoso naquele momento, profético, a respeito da sua vinda, amém? E ele está dizendo, Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Jesus está dizendo, nunca mais coma alguém algo do fruto das boas obras, amém? Nunca mais alguém se vanglorie do seu esforço sem o sangue de Jesus. É isso que Jesus está fazendo nesse momento. Jesus está liberando outra palavra profética, e diante dessa palavra profética, ele utiliza a figueira, que para ele já significa algo, porque ele sabe que Adão e Eva se escondeu atrás da figueira, amém? Cobriu a sua nudez com a figueira. E para Jesus, ele entende muito bem o que significa a vinha.
Para Jesus, ele sabe muito bem o que significa a figueira para aquelas pessoas, para aquela cultura, para aquela tradição. E Jesus libera nesse momento dizendo: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Jesus está dizendo para os seus discípulos nada mais, nada menos. Ele ensinou tudo, mas ele disse que nunca mais alguém tente se justificar pelas suas obras. O Senhor fez muitos milagres e nós sabemos muito bem disso, e todos eles foram obra de graça. Todos os milagres de Jesus foram obras de misericórdia. Apenas um milagre foi obra de maldição. Amém? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: eu morri, eu cumpri, eu paguei, e agora eu amaldiçoo toda a obra de justiça própria, e libero sobre todos aqueles que têm o sangue de Jesus, as bênçãos eternas do Pai. Amém? É um ato profético para a igreja, é algo extraordinário, que Jesus diz com muita clareza. Com muita clareza, quando passamos a compreender o que está acontecendo, nós começamos a entender aquilo que Jesus está falando. E nós vemos que hoje, como igreja, isso tem extrema importância para nós. E por isso nós estamos compartilhando disso hoje. Quando o Senhor amaldiçoou aquela figueira, na verdade, Ele estava amaldiçoando a justiça própria. Ele estava amaldiçoando tentar se justificar pelas obras da lei. Ou, se você quiser mudar isso, ele estava amaldiçoando o tentar se justificar pelas coisas que você faz certo. Pelo quão bom é o seu coração diante dele. Pela quão revelação você tem do Espírito dele. Por quão bom você conhece a palavra dele. Diga assim: eu estou debaixo das bênçãos do Senhor. Amém? O próprio Jesus amaldiçoou isso próprio e liberou sobre nós. Mas é importante nós decidirmos isso. É importante nós decidirmos confiar. Se nós confiarmos nos nossos méritos, em nossas obras, nós estaremos se posicionando segundo um estilo de vida amaldiçoado por Jesus. Amém? É importante você compreender isso como igreja. É importante você entender. Então eu te convido: não faça isso. Não se compare a ninguém. Não tente olhar para alguém. Quando você olhar para esse alguém, você perceber que ele é menos do que você, se volte para Jesus. Se volte para a palavra de Jesus. Fala: Jesus, existe um alinhamento liberado por João, onde foi aterrado. Não existe mais alto, não existe mais baixo, mas existe uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Existe um alinhamento eterno liberado pelo céu sobre nós. Permaneça na posição da bênção. A bênção e a maldição estão relacionados com o nosso entendimento de lei e de graça. Entenda isso. Se pensamos que agora a vida cristã deve ser vivida no esforço, no merecimento da lei, então viveremos como derrotados. Mas se cremos que a santificação também é pela graça, mediante a fé, seremos vencedores. Santificação mediante a graça, pela fé. A bênção de Deus não pode ser liberada antes que você primeiro amaldiçoe. Como que nós somos como igreja hoje? Quais são as palavras de Jesus? É a mesma. Devemos amaldiçoar a justiça própria. Devemos ajudar uns aos outros quando há práticas de justiça própria. A justiça própria, ela fica evidente, amado, quando nós vemos afirmações do tipo: acho que não sou tão mal quanto aquela pessoa. Ou aquela pessoa não é tão boa assim. Não consigo entender porque os bons sofrem. Quando nos colocamos em posições dessa forma, são sinais de que existe ali um esforço.
E em vez de justificar a Deus, em vez da igreja dar o mérito a Deus e dizer é Deus quem justifica, é Deus quem faz, é Deus quem libera, busca-se justificar a si mesmo. Então o que significa a figueira? A figueira simboliza aqueles que vivem debaixo dos seus esforços, dos seus comprometimentos, do seu nível de caráter, do seu nível de dedicação. Nunca foi plano de Deus, amados. Nunca foi plano de Deus que o homem vivesse pela lei, pelo esforço. Mas Ele bondosamente deixa a figueira crescer para ver se ela consegue produzir algum fruto. Mas Jesus diz lá 3 anos, durante 3 anos, a figueira no meio da vinha, no meio do amor de Deus, no meio da vida de Deus, a figueira estava no meio da expansão do reino de Deus. Mas a parábola diz, Jesus contando, que durante 3 anos não deu fruto. Sabe por quê? Porque o alvo de Deus é a vinha. O Senhor mesmo disse que Ele é a videira. Quem somos nós nele? Os ramos. Aleluia, Jesus. O dono da vinha diz ao viticultor, há 3 anos, está lá em Lucas 13:7. Há 3 anos, olha o que diz lá. O dono da vinha, ele vai lá e diz aquele que está cuidando ali, viticultor, que no caso é o próprio Jesus, falando a respeito dele, e diz, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Quantos anos foi o ministério de Jesus? 3 anos. Jesus está falando a respeito do seu ministério e seu tempo de ministério ali também. Mas mesmo assim, o pai dizendo para o filho que durante 3 anos tentou procurar, tentou ali dar uma chance para eles, para que houvesse fruto, e não houve fruto, não existe fruto na justiça própria. Em Lucas 13, 8 e 9 diz assim, põe para nós Lucas 13, 8 e 9. O Senhor Jesus, que é o viticultor, ele responde a Deus, Senhor, olha o que Jesus responde ao Pai, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e ponha estrume, ponha adubo, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Se der fruto, ficará, se não, depois mandará cortar. Mas o que nós vemos, amado, nós vemos que o próprio Paulo, em certa ocasião, falando do seu ministério, o próprio Paulo, ele diz que ele perdeu muita coisa na sua caminhada. E com as suas palavras, ele diz que perdeu pela excelência do conhecimento em Jesus Cristo, o seu Senhor. E ele diz, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e considero como estrume para que possa ganhar a Cristo. Ele diz que as perdas no qual ele teve, no qual ele abriu mão do seu estudo, do seu merecimento, de tudo aquilo que ele era, ele abriu mão disso para depender do favor de Cristo. Ele diz que isso era estrume, era enxerto, era aquilo no qual iria fazer Cristo florescer. E esse esterco no qual o próprio Paulo diz que era a justiça própria, que significa estrume, esterco, adubo, tudo aquilo em que presumimos poder confiar. Tudo aquilo que nós consideramos que podemos confiar nisso, isso é considerado como adubo, como esterco, como realizações, posições e virtudes no qual o sangue de Jesus Cristo não está. Amém? Estão comigo?
Jesus está fazendo um alinhamento nessa parábola. O que eu quero que nós entendamos essa noite: quanto mais nós jogamos fora a nossa justiça própria, mais frutificamos. Depois de 3 anos de ministério do Senhor Jesus em Israel, Ele ainda tem mais um ano. Quando o Espírito foi derramado, amém? Jesus não pediu mais um ano lá, na parábola dele, falou: me dá só mais um ano para eu colocar o adubo, para eu cavar em volta, para eu fazer acontecer. Não pediu mais um ano? Foi justamente nesse um ano, que após a morte e ressurreição de Jesus, que o Espírito Santo de Deus desce. É justamente nesse ano, o derramamento do Espírito Santo de Deus, que Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, um jovem, ele prega a Paulo, que se converteu e se tornou o apóstolo da graça, amém? O que está acontecendo aqui? Esse um ano que Jesus pediu para o Pai, foi o tempo necessário de levantar um mensageiro para pregar contra toda justiça própria, contra todo merecimento, contra todo esforço, toda obra humana. E a minha pergunta para você essa noite, para chegarmos ao encerramento dessa mensagem, é o quanto da graça você... Alguns fazem o melhor que podem, para só depois buscar a graça. Acredita que Deus faz a sua parte, mas nós devemos fazer a nossa também. Mas a nossa parte, o que poucos entendem, é entender que não temos parte alguma. E tudo o que precisamos é crer nele. E entender que carecemos dessa graça, carecemos dessa glória. Que mediante aos olhos do Pai nós somos todos iguais. Toda a obra é realizada por Ele. É tudo por meio dEle. E nada por nós de nós mesmos. E o meu convite para você é: pare de tentar se transformar. Pare de tentar ser melhor aos olhos de Deus. Cada vez que você se avalia e olha para os seus pensamentos, olha para os seus sentimentos, você fica desapontado consigo mesmo e cheio de depressão, cheio de tristeza. E quem está desapontado consigo mesmo é porque ainda não confia em si. Mas nós temos o veredito de Deus essa noite, amém? E o veredito de Deus, diante das palavras de Jesus nessa parábola, é que o seu velho homem, não pode ser mudado. Mas o convite dele é: descubra o seu novo eu em Cristo. Olhe para fora e veja Cristo Jesus de braços abertos. A sua salvação começa quando você deixa de olhar de dentro para si mesmo e começa a contemplar a obra da cruz, a obra de Jesus, porque foi Deus quem decidiu que não vai nos julgar com base em nossos comportamentos. Não sou eu que estou dizendo. Quem decidiu que você não vai ser julgado com base no seu comportamento foi Deus. Quem decidiu que você não vai ser julgado com base aos seus sentimentos foi Deus. Mas Ele nos julga com base no seu Filho Jesus, amém? E que Cristo continue cada dia mais o nosso novo eu. Que nós venhamos identificar com esse novo eu que nós temos nele, na vida que agora está em Cristo. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos exaltar o Senhor. Nós vamos glorificar o nome do Senhor.
E entenda que os olhos de Deus não olham para você como sendo você, mas olham para Cristo como sendo você. Quando você compreende disso, você quer investir seu tempo nisso, para conhecer ainda mais de Jesus, e não para olhar para si mesmo. Feche seus olhos. A sua verdadeira identidade é Cristo. Não permita que nada nem ninguém tire isso de você. Não permita que nada nem ninguém venha nivelar, dizendo que você é mais ou que você é menos. Mas permita somente dizer que você é Cristo, que você está em Cristo. Aleluia, Jesus. Você jamais poderá ser condenado se você compreender que o seu novo eu flui do Espírito dele, flui da presença dele, flui do amor dele. Aleluia, Jesus. Vai fluindo diante da presença dele, vai exaltando aquele que vive, aquele que reina. Aleluia, Jesus. Foi justamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio tirar a figueira do meio da vinha. Nós te agradecemos, Jesus, por essa verdade, por esse amor, e reconhecemos o teu poder, o Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Obrigado, Jesus. E em o teu nome eu declaro uma semana extraordinária para nós. Eu declaro paz, justiça e alegria mediante as tuas promessas, em nome de Jesus.